Olá, hoje eu tô aqui para falar sobre Jujutsu Kaisen. O que tem para falar de Jujutsu Kaisen? Além de ser talvez o melhor anime e mangá dos últimos tempos, por mais que o mangá de Jujutsu já tenha terminado, agora tá tendo o spin-off Jujutsu Model, que é bem interessante, tem um plot twist bem doido, que eu recomendo. Dá pra ler pelo Shueisha Manga Plus. Não é patrocinado, mas eu queria. E o que tem para falar sobre Jujutsu? Uma coisa que eu vejo falar um pouco é como Jujutsu é muito inspirado na realidade. Jujutsu, na verdade, não é tão ficção assim quanto parece. É claro que é bem exagerado, mas tem muita coisa que é baseada na vida real. Como, por exemplo, o principal são os Ominyoji. O que são os Ominyoji? São basicamente os feiticeiros da vida real. Eram, no caso, né? Porque eles são do passado, da época do Japão feudal, começo do Imperial. E o que eles faziam? Eles eram basicamente magos da corte. No início, eles tratavam de coisas que hoje em dia nós não vemos mais como muito mágicas, né? Eles cuidavam do tempo, basicamente. Criavam e organizavam calendários, contavam o tempo por astronomia, relógios d'água e também definiam dias para eventos, porque na tradição chinesa e por consequência japonesa, existe a ideia de dias auspiciosos, dias que dão sorte, dias bons para se fazer algo, um empreendimento e etc. Eles também praticavam o que a gente chamaria hoje de Feng Shui, que é a organização das coisas, a disposição, onde montar uma casa, onde fazer a disposição de uma cidade, até no caso de algo do governo. Porque lembrando, os Onimyoji, eles eram funcionários do governo, assim como no anime os feiticeiros trabalham para o governo. Tá, mas isso tudo é legal, isso tudo é interessante, mas quando que começa a porradaria? Quando que eles começam a bater em fantasma? Então, isso vai acontecer mais ou menos pelo século VII. Ou seja, a gente está falando de coisas muito antigas aqui, né? Mas no século VII vai ter um cara chamado, eu vou ter que colar nessa, Fujiwara no Kamatari. Ele causou uma reforma que basicamente juntou todos os funcionários que tinham algo com o sobrenatural no Ministério do Ominyoji. No Ministério do Ominyodo, no caso, que é o nome da prática, o caminho dos Ominyoji. E, afinal, o que significa Ominyoji? Ominyoji significa mestre do Yin e do Yang. Por quê? Porque eles eram mestres nas artes que trabalham com a energia Yin e Yang, a questão do movimento da natureza, dos fluxos naturais, dos ciclos, né? Assim como eles eram mestres das cinco fases do Yin e do Yang, que ambos esses conceitos são conceitos taoístas, de uma religião que vem lá da China e que influenciou muito a cultura japonesa. Mas também, depois desse século VII, né, com essa reforma, misturou-se o shintoísmo, misturou-se até práticas do budismo, e aí que começa a ficar interessante, porque esses Omnyoji, eles começam a praticar feitiços, que são basicamente orações de proteção e amuletos para tratar de doenças, que na época eram tratadas como maldições, e para afastar entidades, espíritos que eles acreditavam que afetava a realidade, né? Assim como na série, a gente vê os espíritos atuando, por mais que as pessoas normais não vejam, os feiticeiros sabem que são espíritos e atuam contra eles, né? É claro que na vida real não era tão metal assim, não era porrada no fantasma, mas era por meio de encantamentos e feitiços, orações basicamente, né? Então aí os anime hoje começam a realmente ser feiticeiros, né? Outra prática que a gente pode considerar mágica hoje em dia envolve as tiragens de I Ching. O que é o I Ching?
O I Ching é basicamente um tarô chinês. Para simplificar bem assim. O I Ching é um conjunto de 64 símbolos que, teoricamente, representam todas as manifestações da energia Yin e da energia Yang. E, sendo mestres do Yin e do Yang, os Onmyoji estudavam muito o I Ching e eles sabiam fazer as consultas. Então eles praticavam as consultas principalmente para o imperador, mas também para outros nobres, seguindo a tradição chinesa do I Ching. Mas tem outros conceitos bem legais e outras referências bem legais à vida real em Jujutsu. Por exemplo, você sabia que o próprio Sukuna existiu? Sim, mas é claro que ele não era um fantasmão, né? O que acontece? O Sukuna, provavelmente, acredita-se, que ele era um líder rebelde. Ele era um senhor feudal que era contra o império. E ele aparece nas crônicas japonesas, mas ele aparece como essa entidade de duas faces, quatro pernas, quatro braços, essa aberração até podemos dizer, né? Mas isso provavelmente é um artifício para que o império pudesse ter uma desculpa para acabar com ele, basicamente, porque ele era inimigo do império. E é curioso porque até hoje o Sukuna na região de Hida é visto como um herói. Inclusive ele é visto como um kami, uma divindade, e tem templos em sua homenagem. Então a gente pode ver essa diferença, né? Como por mais que ele para o Império fosse algo bem negativo, para alguns ele era algo bom. Assim como a gente pode ver no anime, que por mais que ele fosse o rei das maldições, ele tinha seguidores, né? Ele tinha pessoas que louvavam ele até, né? Como um deus, assim como é cultuado até hoje na região de Riga. Outra coisa que existe de verdade é o clã Kamo. O do Kamo Noritoshi mesmo. Os Kamo eram um clã de Shaki, que eram basicamente padres do Shintoísmo. Shintoísmo é a religião nativa do Japão. E o que isso significa? Significa que os Kamos eles tinham um templo, eles tinham um santuário, onde eles passavam de pai para filho a posse desse santuário e o cargo de padre, digamos assim, né? Então, eles eram uma classe de religiosos, de místicos, podemos dizer. E isso é curioso porque as famílias principais de Jutsu são baseadas em famílias da vida real que provavelmente, geralmente, têm relação com religião e magia, ok? Isso é bem curioso, isso é bem interessante. Basicamente, qualquer nome e sobrenome que aparecer em Jujutsu vai ter alguém na vida real com esse sobrenome que tem alguma coisa a ver. É bem curioso. E mais uma coisa. Sabe aquela magia da Nobara? Que parece uma boneca de voodoo que ela fura com o prego e a pessoa leva dano? Isso é baseado num feitiço real, que eu também vou ter que copiar o nome. É baseado no ritual Ushinotoki Mairi, que é basicamente um ritual de magia negra japonesa. Ele consiste em pregar essa boneca de palha numa árvore sagrada que geralmente tem nos templos shintoístas, como os do Kamo, e tem vários processos, vários elementos desse ritual, e a ideia é machucar ou então até a pessoa, né? Então é uma prática de magia negra mesmo, né? Enquanto os Onmyoji geralmente praticam magia branca, magia protetiva, ou algo mais neutro, como adivinhação por meio do I Ching, né? Ver do futuro e assim por diante, né? A gente tem essa questão mais dark, assim, da vida real, que foi aplicada no Jujutsu, né? Isso é bem interessante.
Enfim, tem muito mais pra falar, na verdade. Tem muita coisa que eu nem faço ideia. Por exemplo, tem muita referência a budismo no Jujutsu, que eu não entendo nada, pra falar a verdade, então acaba passando por cima da minha cabeça. Mas eu queria compartilhar um pouco do que eu já descobri para vocês e espero que tenha aproveitado. É isso, até mais.